Paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 2, o novo nascimento. Nós estamos estudando aí o Evangelho de João, lembrando que o comentarista é o pastor Elianai Cabral. Nós estamos estudando o tema central da revista e o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo João, ou Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Nós estudamos na primeira aula o verbo que se tornou em carne. E hoje nós estamos estudando aí, que no próximo domingo, dia 13, 13 de abril, em sala de aula, o novo nascimento, a vida de Nicodemos, o interesse de Nicodemos, o desejo de Nicodemos de estar com Jesus. O desejo do meu coração é que esta aula, este momento com vocês aí, sirva, de subsídio para o preparo, para o preparo da sua aula para o próximo domingo. Tá bom, meus queridos? O texto áureo está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A verdade prática: o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. É a transformação radical da natureza do pecador. É a natureza adâmica sendo transformada, a natureza pecaminosa sendo transformada. A regeneração é um retrocesso. Jesus nos levando a ser como Adão, criado, como o homem foi criado originalmente, criado sem pecado. Então, temas inserido aí na soteriologia vai mostrar que na realidade é um retrocesso. Nós estamos voltando ao nosso estado natural, por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Isso, a regeneração nos leva a um momento com Deus, um novo nascimento, que Jesus propõe aí a Nicodemos, explica a Nicodemos, é nos levar aí de volta à forma que fomos criados. Meus queridos, nós lemos a verdade prática e o texto áureo. A leitura bíblica em classe está em João 3, do 1 ao 9, e também o versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Todos conhecem esse versículo, é conhecido por muitos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos, depois os irmãos leiam estes versículos da leitura bíblica em classe, e cada versículo também apresentado aí na sua revista, para junto aí você conseguir organizar bem aí a sua aula para o próximo domingo. Nós estamos falando do novo nascimento, nascer de novo. Em João, em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5:17, vai estar escrito assim, 2 Coríntios 5:17, Paulo falando, ele vai dizer assim, 5:17, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nosso comentarista vai nos ensinar, colocar como a regeneração, que é o novo nascimento, sendo aí um ato, uma transformação imediata,
uma transformação radical. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que seria ver o reino de Deus? Jesus dizendo a Nicodemos: o reino de Deus, todo reino tem um rei. Então, esse rei, obviamente, é Jesus, é Deus. E todo reino exerce domínio, todo reino exerce governo. Então, o ver o reino de Deus é estar sob o domínio do Rei Jesus, o governo do Rei Jesus, ser súdito do Rei, servo do Rei. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz. Então, o reino de Deus não é visível, não se apalpa, não é palpável. O reino de Deus é estar aí sob o domínio de Deus, é fazer a vontade de Deus. Por meio de lutas, desafios, negar a nós mesmos, negar a si mesmo e se colocar à disposição do domínio de Cristo e fazer a sua vontade. Esse é o objetivo, e o reino de Deus é apresentado às pessoas por meio da igreja. A igreja apresenta o reino de Deus. O cristão, para ver o reino de Deus, viver o reino de Deus e também no futuro entrar no reino de Deus, ele tem que aí estar aí de uma forma de escolha, né? Ele vai escolher este momento. Como diz na revista, é uma escolha ser dominado por Cristo, né? Exercer, né, aquilo que a Bíblia nos ensina, viver o reino. Aí vai ter algumas formas que Cristo vai apresentar do que é viver o reino. Capítulo 6 de João, no Sermão do Monte, está ali as qualidades, os frutos que devemos apresentar para sermos aí verdadeiramente súditos, servos desse rei, né? Procurar se assemelhar no máximo àquilo que Cristo fez, embora seja quase que impossível, mas é a nossa busca, né? Nós fomos transformados, nós nascemos de novo, a nossa atitude é diferente, nós vivemos de uma forma diferente. Nós apresentamos paz, nós somos os pacificadores, levamos a paz. Em um momento conturbado, de perseguição, de calúnia, nós somos pacíficos. Então, ver as pisaduras de Jesus, como que Jesus viveu, andou, é a forma que devemos aí nos comportar para ser cidadão do céu, para sermos aí cidadãos, né, que trabalha pelo reino. O reino de Deus não é visível, não é simplesmente se assentar em um trono visível como os discípulos esperavam, não. O reino de Deus é viver em justiça e em paz, apresentar os frutos do Espírito. Isso é o domínio de Cristo em nossa vida. Negar a nós mesmos. Ele nos dá força para vencer a nós mesmos, para lutar contra nós mesmos. Mas ele vai ter com Jesus. Nicodemos, ele aparece. Quem é Nicodemos? Nicodemos era um mestre em Israel. Nicodemos é um homem que era fluente
É um homem que era proeminente em Israel, em Jerusalém. Era conhecidíssimo. Também ele fazia parte aí do Sinédrio, um fariseu, conhecedor da lei. Tanto é que no versículo 10, a leitura bíblica termina no 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Perguntando a respeito do nascer de novo. Ele estava questionando na sua cabeça como pode o homem, sendo velho, nascer de novo. E Jesus vai dizendo para ele: como podes, tu sendo um mestre em Israel, e não sabes estas coisas? Como pode você ser conhecedor da lei e não conhece, não sabe essas coisas? Está no versículo 9, versículo 10 de João 3, verso 10. Olha só o que está escrito. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu os conheces... Não, é que eu estou lendo 4, é o 3. É o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, Jesus o chama de mestre. Nicodemos era conhecedor da lei, profundo da lei, né? Ele era aí proeminente. Nicodemos, ele vai aparecer em 3 oportunidades. Uma oportunidade ele vai defender Jesus, né? Ele vai defender Jesus, né, em um tribunal, em um julgamento, né, no Sinédrio, no capítulo 7, do versículo 50 ao 52. Né? Ele vai pedir para que usem a lei, mas está escrito, vamos ler, que é importante, capítulo 7, ele aparece a segunda vez, aparece no capítulo 3, que nós estamos estudando, então aparece no capítulo 7 de João, 50 a 52, olha. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que fez, ou do que faz? Então, ele defende Jesus, falando que precisaria ouvir Jesus. Deixa o homem falar. E a outra ocasião é em João 19, que ele aparece ali, levando também algumas ofertas, né, para o sepultamento de Jesus, junto com José de Arimateia. Ele era importante, fluente no meio da sociedade, no templo. Tanto é que alguns estudiosos vão dizer que possa ser por isso, né, que os sinóticos não apresentam Nicodemos, não fala, não conta a história de Nicodemos, porque os sinóticos vai aparecer antes, né, da invasão em Jerusalém, né, por Nero, né, pelo general Tito, antes da invasão de Jerusalém. Os sinóticos são escritos. Já o Evangelho de João é no ano 80, 90 depois de Cristo. Então não houve problema, não haveria problema nenhum citar o nome de Nicodemos pela perseguição. Mas nos 3 textos, tanto em João 3, João 7, João 19, vai citar Nicodemos, vai falar aquele que foi ter com Jesus de noite. Possa ser que ele, sabendo da sua importância, ele não poderia ser visto pelos outros indo falar com Jesus. Para eles era um herege, um falso da época, né? Pode ser. Outros vai dizer que não, mas pode ser a ida de Jesus, a ida de Nicodemos à noite para ele se proteger aí, por ser aí uma pessoa fluente da época. Mas o fato é que ele tinha sede de estar com Jesus e reconhece Jesus como o enviado de Deus. Ele reconhece Jesus como o enviado de Deus. Ele chama Jesus de Rabi,
E tu não é mestre vindo de Deus, que está no versículo 2. Ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus, vindo de Deus. Então ele reconhece isso em Jesus. E nesse diálogo nós vamos perceber que ele não tem a intenção de interrogar simplesmente Jesus de um sentido capcioso, colocar Jesus na parede, porque você veio. Não, ele queria entender, porque ele reconhece que Jesus é enviado de Deus. Então ele vai com o coração aberto para reconhecendo em Jesus virtudes. Possa ser que ele ouviu, viu, e ouviu também aí os milagres de Jesus, em especial aquele que torna Jesus, a popularidade de Jesus em um casamento. Casamento era algo que em Israel era comentado. O povo sabia quem estava casando. E Jesus faz um milagre em um casamento. Então ele se popularizou ali. Jesus passa a ser conhecido a partir desse milagre que ele faz nesse casamento. Isso chega ao ouvido de Nicodemos. Transformou água em vinho. Vinho do bom ainda. Quero conhecer esse mestre que fala com autoridade. E ele vai ter com Jesus. Mesmo que alguns falam que ele, indo de noite, ele estava querendo aí preservar a sua identidade, mas o coração dele estava aberto, reconhecendo Jesus. O coração dele estava aberto em ouvir o mestre. Isso traz algo à sua mente. Como pode eu, sendo velho, nascer de novo? Como pode? Jesus estava falando do novo nascimento, da regeneração, ser regenerado. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, o conceito de nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. Jesus está dizendo assim, não pode conhecer nada de Deus. Não pode entender nada, você não pode entender. O reino, se você não nascer de novo. Não está falando nascer da carne. O nascer da carne ali está falando do nascer do ventre de uma mulher. Tanto é que Nicodemos vai interpretar desta forma. Pode eu, sendo velho, voltar a nascer e ir para o ventre da minha mãe de novo. E o homem, em seu estado natural, quando o homem é criado, ele é criado perfeito. O homem é criado com uma imortalidade. O homem é criado em santidade. Sopro de Deus. O homem é criado, a natureza do homem era uma natureza perfeita. Só vai acontecer a degradação, a perca dessa perfeição com a entrada do pecado, com a desobediência do casal, desobediência de Adão e Eva. Então, a regeneração faz o homem participar do seu estado natural, ou o caminho de um retrocesso. Quando nós estivermos com o nosso corpo transformado, a plenitude
da transformação do corpo, viver em novidade de vida que inicia agora, nós vamos estar com o nosso estado natural restaurado. Então, nascer de novo, a regeneração que Jesus está propondo a Nicodemos é uma transformação de vida. Viver em novidade de vida. Necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. Quando nós estudamos soteriologia, né, nós vamos ver esse assunto ser o assunto da soteriologia, a doutrina da salvação. Nós vamos tratar como os 5 passos, né, da salvação. Alguém vai colocar aí nessa ordem salis, né, a ordem da salvação que nós estudamos. A conversão e a regeneração, elas são a mesma coisa. Né? Conversão, ou se converter, né? Que é mudar de direção, mudar de atitude. Está indo por um caminho torto, né? Você vai mudar a sua direção, vai mudar de atitude. Mas coloca pelo menos 5 passos, que é a conversão, a regeneração, a justificação, a santificação e o estágio final, que é o corpo transformado, que é a glorificação. Né? Então nós estudamos esses 5 passos que acontecem na vida do ser humano, do homem que reconhece Jesus como seu Salvador, que nasce de novo, nascer de novo. Né? Então nós estudamos em soteriologia, na ordem salis, a ordem da salvação. Desculpa, irmão, está um pouquinho frio. O novo nascimento, né? Nós iniciamos com a conversão, a regeneração, justificação, santificação e glorificação. Perceba que a conversão, mudança de atitude, mudar um caminho. A regeneração é voltar a ser como antes, que está aqui no tópico 2, o novo nascimento, a palavra regeneração. A palavra regeneração é palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Ser de novo. Voltar a ser gerado novamente. Então, voltar a ser como antes. Lembra do estado natural que nós comentamos? Nascer de novo, o estado natural no Éden da criação. Voltar a ser como antes. Ao passo que nós vamos nos aproximando de Deus, vencendo a nós mesmos, que Ele nos capacita, nos dá força para vencer a nós mesmos. Ao passo que nós vamos nos aproximando de Deus, né? Nós estamos vendo o reino de Deus, ao passo que nós vamos nos aproximando de Deus, a regeneração. Nós vamos nos tornando. Né? Isso é o ponto 4 dos 5 passos, que é a santificação. A santificação é um retrocesso. Nós vamos cada vez mais nos aproximando de Deus e o nosso estado natural vai se aproximando, que vai acontecer no momento da glorificação. Então, a palavra voltar a ser como antes, também tem na regeneração. Aí tem a justificação. Justificação é o ato de Deus tornar certos homens isentos de culpa e aceitável a Ele. O ato de Deus tornar certos homens isentos de culpa e aceitável a Ele. Então, não é simplesmente
a punição. Não. Quando falamos de justificação, é que éramos para ser punidos. Mas esta punição foi paga por alguém. Alguém foi punido em nosso lugar. Alguém recebeu o que era para nós receber, que é Jesus na cruz do Calvário. Por isso que ele justifica o homem. O ato de Deus tornar certos homens isentos, ainda nos torna isento de culpa e nos torna aceitável a ele, pela sua misericórdia e pela sua graça. O quarto ponto é a santificação. Santificação é dentro desse assunto aqui, que nós vemos que é um ato. O escritor vai colocar como um ato, como algo que é definitivo no momento, né? É um modo bíblico de transformação radical. Agora, a santificação não é um ato. A santificação é um processo. Vai acontecer no dia a dia. Transformai-vos. Nós vamos nos aproximando de Deus quando lutamos contra nós mesmos. Romanos 12:2, depois tem a glorificação, que é o futuro, né? Que é o momento aí que nós vamos ter o nosso corpo transformado. Romanos 12:2 vai nos mostrar aí sobre este momento também aí de nos aproximarmos de Deus. E não vos conformeis com esse mundo. Olha o que está escrito. Romanos 12:2. Rogo-vos, vamos ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, andar em conformidade na forma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformação, metamorfose. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós devemos mudar a nossa direção. O homem precisa, no novo nascimento, entrar no caminho de Jesus, viver o reino de Deus, o domínio de Cristo, o governo de Cristo, e se comportar como servo. Quando nós não nos conformamos com aquilo que está em nossa volta, com o mundo, não fazemos entrar em conformidade, é se acostumar, achar que está tudo certo, é assim mesmo, né? É desta maneira mesmo. À medida que nós nos acostumamos com algo, não vemos mais perigo em algo, isso nos afasta de Deus. Quando começamos a cometer pecados e não vemos nele algo que nos tira a presença de Deus, que nos afasta de Deus, que nos coloca como réu, como pessoas fadadas ao mal, né? A perder aquilo que foi nos dado, que é a salvação. Mas ele vai dizer que não experimenta, para que nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não nos conformamos, nós experimentamos. Então o novo nascimento vai nos dar conduta de vida, uma conduta diferente. Nós vamos viver em novidade de vida. E à medida que nós vivemos em novidade de vida, nós nos aproximamos de Deus. E ao se aproximar de Deus, nós estamos sendo transformados, a transformação. Nós estamos deixando as velhas atitudes para fazermos coisas boas, novas atitudes. Então o novo nascimento vai promover em nós
uma conduta ilibada. Lembrando que a tentação vem, vai bater na porta. Estudando a martiologia, nós falamos sobre a tentação. A tentação não é pecado, mas ela acontece e tenta nos levar a pecar. O objetivo da tentação é nos fazer cair. E à medida que nós vencemos a tentação, Tiago 1, e as provações vêm para nos provar, e a tentação, à medida que nós vencemos, nós receberemos a coroa de glória. Nós receberemos uma coroa, porque nós estamos vencendo a nós mesmos, trocando. Vencer a nós mesmos é não cometer aquilo que nós queremos, não fazer aquilo que nós queremos. Isso é renunciar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Isso é viver o reino. Viver o reino de Deus. Isso é uma pessoa que está vivendo em novidade de vida, que é o ato que o escritor coloca aqui, divino de transformação interior do pecador. Isso é voltar a ser, como que está aqui? Deixa eu ler aqui. Voltar a ser gerado novamente. Isso é voltar a ser gerado. Você vai começar em novidade de vida. Fazer diferente. Andar nos passos de Jesus. Isso é o novo nascimento, é vindo aí da palavra regeneração. Depois nós vamos ver, é importante nós lermos Tiago 1,18. É isso. Vamos ler Tiago 1,18 e 22. Olha o que está escrito. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. O papel da palavra nos regenerando. Importante. Nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Palavra. Palavra. Palavra nos regenerando. Palavra nos fazendo andar em novidade de vida. Nós vamos ver também no tópico 2 do 2 aqui, a regeneração como obra exclusiva de Deus, que vai citar de novo Tiago 1,17 e também o versículo 18, mostrando que a palavra nos regenera. Olha só, 1,17 e 18. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, a regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Isso é andar em novidade de vida. Uma mudança radical do seu coração. Falamos sobre isso. Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. O Espírito Santo, por meio aí também
da sua palavra que lemos aí em Tiago 1,17. A necessidade da regeneração do pecador. A necessidade, nós vamos ver aí em Romanos 5,12, vai dizer porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos ler Romanos 5,12, também 6,23, acho que é isso, 3,23, Romanos. Olha o que diz. Vamos ler alguns versículos em Romanos. Primeiro 3,23, olha o que está escrito. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. Pecado contaminou toda a humanidade, o que nós chamamos aí de pecado original. É diferente da origem do pecado. A origem do pecado é quando começou, quando deu início o pecado, que foi no céu, que nós usamos o texto de Ezequiel, né? Ezequiel 28 e Isaías 14, né? O início no coração de Lúcifer. E na terra, ou no Éden, o Éden que nós chamamos Éden vegetal, outro Éden mineral, no Éden vegetal, no coração de Eva e Adão, com a influência aí direta da antiga serpente, ou da serpente que ali aparece no Éden para eles, né? Então o pecado, essa é a origem do pecado. Agora o pecado original é quando ele alcança toda a humanidade. Em Romanos 3,23, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O versículo que o nosso irmão usa é também aqui, Romanos, no capítulo 5 e o verso 12, olha o que diz. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Toda a humanidade pecou. Eu não pequei não, quem pecou foi Adão, não. Todos nascem com a influência do pecado, né? Por isso há necessidade da regeneração. Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano nasce com a influência do pecado. Aquilo que nós chamamos na teologia de pecado como estado, que alcança, abrange todos, que também está ligado ao pecado original, né? Que é passado de Adão a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, há essa necessidade da regeneração. O pecado alcançou a todos. Então, o pecado como estado e o pecado como ato. Pecado como cometer o pecado. O pecado como estado, o pecado, o ato do pecado. Isso, a frequência do pecado. A criança, ela nasce sob a influência do pecado, embora ela não tenha consciência por um certo tempo do pecado, mas ela nasce debaixo do pecado. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o escritor vem trazendo ali a necessidade de um homem vir para salvar a humanidade. Como o pecado entrou por um homem, também era necessário que para vencer o pecado, para trazer a regeneração, a salvação ao homem, era necessário também a morte de um homem. Versículo 19 também tem um versículo importante de Romanos. Cadê? Isso. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Cristo. Quando fala de um homem, Adão. E pela obediência de outro, a desobediência de Adão. A obediência falando de Cristo, que vem para restaurar e nos dar aí a oportunidade de salvação pela lavagem da regeneração.
Esta obra ela foi confirmada por Jesus. Quando nós lemos Filipenses 2:8, Filipenses no capítulo 2, verso 8, vamos ver o que está escrito. Filipenses 2, versículo 8. Olha o que está escrito. Filipenses 2 e o verso 8. Aleluia. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então foi confirmada por Jesus. Com a obediência de um homem, ele tornou muitos justos. Observando que o desejo de Deus é que todos se salvem. Todos passem pela lavagem da regeneração. Seja regenerado, nasça de novo. Esse projeto de Deus, ele tem o objetivo de alcançar a todos, mas ele dá também ao homem a livre escolha. O escolher, o livre-arbítrio. Nós não vamos entrar aqui em questões teológicas do livre-arbítrio, e também aí de arminianismo e calvinismo, não. Mas o nosso pensamento ele dá a todos o direito de escolha. Escolher servir como não servir. Mas o desejo dele é que todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oportunidade de salvação a todos, de regeneração a todos, de chegar e passar pelo processo da santificação para todos, para chegar a ter um dia o seu corpo glorificado. Então, nós vamos ver aí Jesus instruindo Nicodemos nesse aspecto, o andar em novidade de vida. Não era algo físico de voltar ao ventre da mãe. Não, é você se tornar uma outra pessoa. Andar em novidade de vida, novas obras. No 3, e tudo isso por meio da graça, do amor de Deus. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós. É dom de Deus, Efésios, capítulo 2. Então, ele conquista, Jesus conquista na cruz do Calvário, para nos dar aí oportunidade de viverem novidade de vida. Ele conquista isso na cruz. 1 Pedro 3,18, que está na revista também. 1 Pedro 3,18 é um versículo da revista que está no tópico 2 e 3, que entra aí na necessidade da regeneração. 1 Pedro, ele vai dizer assim: oh glória, 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, aquilo que nós havia perdido, que Adão havia perdido no Éden, com a entrada do pecado, para levar-nos a Deus. A regeneração é nos reconectar com Deus, nos reconectar com Deus, nos levar a Deus. Há uma necessidade. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando a oportunidade de nos comunicar com Deus. A Bíblia nos regenera. A Bíblia é viva. O Espírito nos regenera. A água, mostrando ali a regeneração. Continua no versículo. O justo para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, que é a água do Espírito.
sermos vivificados pelo Espírito. Não simplesmente o batismo lá, né? Estava dizendo de João, mas o sermos vivificados pelo Espírito aí, que está no tópico 3. A operação do Espírito Santo. A regeneração acontece por obra do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. João 3,16, 1 Coríntios 3,16 vai falar que nós somos o templo de Deus, somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Poderíamos falar aqui, a natureza não regenerada, ela obedece à obra da carne, que está em Gálatas 5, que Paulo trata muito bem, as 19 obras da carne que ali está, e os 9 frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito e as virtudes que advêm ali do fruto do Espírito, do amor. O andar em novidade de vida é fazer valer aquelas virtudes na vida do cristão, o domínio próprio. O domínio próprio só vai acontecer diante de circunstâncias adversas. Então, ser novo, você nascer de novo, não quer dizer que você não vai passar por circunstância, por momentos adversos. Para você ter aquela paz, demonstrar aquela paz, pode vir alguma conturbação, alguma perseguição, alguma calúnia, para que em você haja paz. Isso é viver em novidade de vida. Dar a mão aos irmãos. Você ter domínio próprio é diante de uma circunstância adversa. Isso é viver o reino de Deus, é o que Jesus está ensinando a Nicodemos. Lógico que com o processo da salvação, com o processo da santificação, nós vamos aprendendo a viver no reino de Deus. Mas o reconhecimento de Jesus é instantâneo. Mas, o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muito interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo, nós já falamos. Aí depois, lá embaixo, vai estar escrito: nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. João 5:8. Tito 3:5 vai estar escrito falando da regeneração. Deixa eu ver aqui. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Viver em novidade de vida é viver os frutos do Espírito, dominar. Nós éramos dominados pelas obras da carne, é colocado em nós agora, a partir do novo nascimento, o Espírito Santo, e agora nós vivemos em novidade de vida, fazendo com que os frutos sobressaiam. Jesus vai dizer: pelo fruto se conhece a árvore. Então, andar em novidade de vida às vezes vem em situações adversas. Mas o fruto do Espírito nos ensina a conviver. Isso é um processo. A palavra de Deus, Pedro sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Está em 1 Pedro 1:23, falando da palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Vai falar, a palavra de Deus ela é apta para discernir. Hebreus 4:12.
A palavra também trabalha como poder regenerador, 4:12 de Hebreus, deixa eu ver aqui. Isso, Hebreus 4:12. Porque, devendo já... Não, aqui está 5:12, 4:12 aqui, isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O poder da palavra que permanece para sempre. Ela é eterna. Então, a vontade soberana de Deus, nós somos lavados pelo Espírito, e a palavra também faz esse trabalho regenerador. Concluindo a lição, a vontade soberana de Deus. A vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Então ele nos dá o livre-arbítrio para decidir, para optar. Andar nos seus caminhos ou não andar nos seus caminhos. Vai ter um versículo em Atos capítulo 7, verso 51, está exposto o evangelho ali. Eles ouvem, mas eles resistem. Mostra ali que o homem pode resistir, né? Pode resistir aí à graça, resistir ao evangelho, resistir a um pedido de Deus. O homem pode, porque ele tem o livre-arbítrio. 7:51, que está na revista aí também, importante. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A resistência ao Espírito Santo, mostrando aí que o homem pode ir na contramão. Mas a vontade soberana de Deus é que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Era isso que ele estava ensinando a Nicodemos. A obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. Vamos concluir dessa forma. Nós somos participantes da natureza divina. Assim que nós nascemos de novo, somos regenerados, né? A conversão, a regeneração, lembra dos 5 passos? A conversão, a regeneração, a justificação, a santificação, até via a glorificação, que é quando teremos o nosso corpo transformado. Então a regeneração nos possibilita a sermos participantes da natureza divina. Por isso que eu falei que era um retrocesso. O que ele soprou em Adão? Fôlego de vida, quando ele sopra. Ele está colocando também algo divino no homem, que é a bondade, que é a perfeição, mas o homem perde com a entrada do pecado. E agora ele, com a vinda de Jesus, ele nos faz nascer de novo. E agora nós temos o privilégio, ele nos capacita a enfrentar a nossa velha natureza, e ao passo que nós vamos vencendo, renunciando a nós mesmos, nós vamos sendo participantes da natureza divina. Isso é nascer de novo. Que Deus te abençoe grandemente. E que nós possamos viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e esperem o próximo vídeo. Um abraço a todos. Deus abençoe.